Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui com ponteiro para a gente entender. Tirar tudo isso daqui, aí eu vou criar aqui uma struct, type, pacote, uma struct, e eu vou colocar um x dentro dessa struct que é um inteiro. Então eu vou criar aqui o meu pacotinho, pacote é um pacote, e eu vou inicializar x com valor 5. Então tá aqui. Então fmt.println de pacote.x. Estou imprimindo o pacote. Criei um pacote que guarda um x, inicializei um pacote, mandei imprimir o x dentro do pacote. O que é que eu espero enxergar? 5. Beleza. Agora eu vou passar essa função para um pacote. Função aumenta x. Beleza? Então essa função recebe um pacote, que é um pacote, e ela vai fazer o quê? Pacote.x mais 1. Se eu imprimir aqui dentro fmt.println pacote.x, o que é que vai acontecer? Eu criei o meu pacote, mandei aumentar o x do meu pacote, e aí eu mandei, o x aumentou, ele imprimiu o pacote, e depois ele volta da função e imprime de novo. O que é que a gente vai enxergar? 6 e 5. Ué, por que esse pacote aqui é 6 e esse pacote aqui é 5? Porque o meu pacote está sendo passado por cópia. Isso daqui é uma cópia. Então, quando você tem C e Go, eles diferenciam o que é passado por cópia, o que é passado por referência, o que é memória estática e memória dinâmica. Então, você poderia pensar que isso daqui, né, ele vai para stack. Ele vai sendo empilhado na memória, vai para a memória dessa função como parâmetro, tá bom? Se eu quero que ele receba o pacote original, eu teria que fazer o quê? Passar isso como ponteiro. E aí ele vai fazer o quê? Tenho que passar isso como endereço. Isso é um pacote. Estou passando para ele o endereço de pacote. O pacote está chegando aqui. Agora eu aumento o x do pacote. Esse pacote é o pacote original. Eles compartilham o mesmo endereço de memória. Então agora eu consigo fazer com que esse cara que começou sendo 5 se torne 6. Os dois estão 6. Tudo bem? Lembrando que é um ponteiro. Aí vamos agora para o detalhe do problema, certo? Vamos lá. Isso daqui é a inicialização da variável. Eu estou dizendo que eu estou inicializando essa variável dele com o valor 5. Certo? Então vamos lá. Vamos agora para o detalhe do processo. Isso é a mesma coisa em Python, em Go, em C, em qualquer linguagem. Se internamente eu tenho, agora eu vou voltar a ser, voltei a ser cópia, tá vendo? Esse cara aqui é uma cópia. Só que se internamente eu tiver um ponteiro, internamente agora esse cara é um ponteiro. Eu estou copiando o pacote, mas internamente esse cara é um ponteiro. Var x é um inteiro que vai receber 5. Deixa eu trocar até o nome para não confundir. Pronto. Criei um bloco de inteiro. Passei esse bloco para alimentar o meu pacote. O meu pacote agora olha para um endereço. Passei o pacote para cá. E agora eu vou aumentar o conteúdo desse pacote. X é um ponteiro. A sintaxe ficou feinha agora, porque não é o padrão. A gente normalmente não usa os ponteiros diretamente. Mas o que é que eu quis dizer com isso? Que se internamente eu tiver um ponteiro, o ponteiro é compartilhado. O pacote é copiado, esse pacote aqui é copiado para cá, mas copiar um ponteiro significa copiar o elemento para onde ele aponta. Os dois apontam para o mesmo local. Isso é o que a gente chama de cópia rasa. Uma cópia profunda seria uma operação, por exemplo, em Java ou em Python, como uma clonagem. Eu teria que dizer,
Como é que eu clono um pacote? Como é que eu de fato crio um outro pacote com outro espaço de memória, uma outra coisa? Seria algo assim, func clonagem. Não está sendo gravado. Está assim, clone. Eu vou receber um pacote e vou retornar outro pacote. Fazer aqui uma clonagem. Então, a clonagem é permitir que o novo pacote tenha os seus próprios dados. Então, eu vou criar aqui um outro pacote. Um outro pacote. Que ele precisa ter o seu próprio X. Eu não vou falar aqui de alocação estática e dinâmica, eu vou deixar para outro momento, porque o objetivo é só explicar que existe cópia rasa e profunda. X var int outro int. É por causa que eu vou acabar falando isso mesmo. Vamos lá. Vocês viram em C, não foi? Em C a gente tem o tal do malloc para poder criar memória, não é assim que funciona? Você quer memória dinâmica, você mete um malloc lá e aí esse malloc puxa um dado de memória da heap, né, alocado na heap para você e você fica responsável por gerenciar esse bloco de memória. Como é que o Go funciona? Ele tem um garbage collector e a alocação dele é uma alocação baseada em fuga de contexto. Traduzindo, se eu criei uma variável estática e o endereço dessa variável escapa da função, o endereço da variável está escapando da função, significa que agora eu tenho que fazer a alocação dinâmica e é como se ele desse um nil nessa informação. Está vendo aqui que eu criei uma variável inteira, bem aqui? Isso daqui é uma variável inteira. Só que essa variável inteira, eu coloquei o endereço dela em algum local e estou retornando essa informação. Ou seja, se você tivesse em C, isso seria uma falha grave, porque você ia estar retornando informação de escopo. Retornando uma variável estática de escopo ia dar erro. Porque na hora que o teu escopo acaba em C, tudo que é estático é deletado. Em C é assim, C++ é assim. Só que em Go isso é funcionalidade. Ele percebe, o cara criou uma variável estática e está saindo, fugindo com o endereço dessa variável da minha função. Significa que ele quer uma alocação dinâmica. E aí ele joga essa informação para dentro da heap. Quando você trabalha com computação, você tem dois tipos de memória. Ou você tem a memória que a gente chama de stack, que ela está vinculada às funções, chama uma função, aloca a memória para essa função, tudo é preenchido, acabou a função, desaloca. Chama outra função, aloca a memória para ela, preenche parâmetros, coloca variáveis e tudo mais, acabou a função, desaloca. Ou então essa informação é colocada na heap. A heap é um bloco de memória que é como se fosse compartilhado entre todas as funções. Como é que o Go faz? Ele percebe, ele criou memória estática e está escapulindo com essa memória estática. Então ele eleva e aloca isso daqui em tempo de compilação para memória dinâmica. Então isso daqui seria o equivalente ao malloc do Go. Então toda vez que você escapole com por exemplo, func newInt, exemplo, newInt valor. Quero fazer aqui um new e retornar um inteiro. Seria o equivalente a criar uma variável. Minha variável var x, que é um inteiro, colocar esse valor dentro dela e retornar o endereço de x. Isso é alocação dinâmica. Então, isso é um bloco dinâmico em Go. Você tem uma variável de escopo que está fugindo do teu escopo. Então ele percebe que isso daqui tem que ser colocado na hora da compilação, tem que ser colocado na heap e aí vai ser gerenciado pelo garbage collector. Quando esse bloco de memória não for mais referenciado, ele limpa a heap desse bloco de memória. Tudo bem? Então é isso. A gente não vai precisar manipular
esses blocos diretamente, mas é a explicação de por que é que quando vocês estiverem utilizando lá, deixa eu voltar aqui, quando vocês estiverem usando a árvore para fazer os desenhos, vocês têm duas formas: ou usam a caneta como ponteiro e controla para que sempre no retorno da recursão ele esteja onde começou, ou vocês colocam ele como estático e só precisa se preocupar com as idas. Basta você desenhar as idas, que as voltas não são importantes, porque cada um vai ter a sua própria informação de escopo. Vocês vão ter aí 1 hora, pelo menos, para fazer as atividades de desenho. Não desperdicem esse tempo. Vocês vão ter o tempo de sala de aula só para isso. 1 hora, né? Agora. Entendeu? 1 hora. Então, sugiro que vocês comecem fazendo o emboá, que a gente fez ontem. Depois vocês tentem refazer a árvore. E aí vocês vão para os mais fáceis. Os mais fáceis na ordem são círculos, gelo, círculos e gelo, que é só controlar o laço de entrega. Aí depois vocês podem ir para o triângulo, os quadrados dentro de quadrados, e por último, se vocês conseguirem, aí vocês vão lá para o tapete de Sierpinski, que é o mais chato. Aproveitem para começar agora, aproveitem essa 1 horinha. Oi. Eu só queria perguntar como é que vai ser essa avaliação. Ela vai ser tipo um continuado? Pronto. Aí, como é que vocês enviam a atividade? Ótima pergunta. Não, a avaliação do papel. Sim, a gente vai fazer a cada 15 dias uma avaliaçãozinha de meia hora. Ela entra como nota que nem as outras. Quem vai corrigir são os bolsistas. Ele vai olhar para o código de vocês e vai ver se faz sentido o que vocês estão dizendo ou se vocês viajaram total na maionese. Não é aquele, o objetivo do código não é ver minúcia, entendeu? É ver se você tem o mínimo de noção do que está fazendo. Por exemplo, pega um exemplo qualquer da semana passada, aquela da, por exemplo, princesa. Princesa tem um monte de detalhezinho, não importa, o que é o mais importante? Saber se você consegue fazer o loop principal e fazer aquele procurar próximo. Então, se você tem minimamente na cabeça, o procurar próximo, eu lembro que eu vou ter que ficar controlando o loop, no loop principal eu vou procurar, matar, procurar de novo e entregar a espada. Mesmo que você erre os detalhes, não é importante. O importante é se você pegar o contexto, entendeu? É o contexto. Essa é a ideia da avaliação continuada. Não é minúcia, é ideia. É como se você estivesse numa entrevista de emprego. O cara não quer saber se você errou os pontos e vírgula. Ele quer saber se você entende o que você está fazendo ali. Ó. A gente vai precisar rodar essa função 2 vezes, então essa é a ideia. Então, cada uma dessas avaliaçõezinhas em papel gera uma nota de acompanhamento. Elas valem bem menos do que a atividade, mas elas ajudam a entender se o que você disse que está fazendo na atividade faz sentido. Porque se você diz que faz tudo e não consegue fazer nada, é o quê? Muito medo? Sim, como é que vocês vão entregar os fractais? Presta atenção. Presta atenção que isso aqui é importante. Quando vocês estiverem fazendo lá os fractais na atividade de... Tá aqui, fractais. Quando vocês estiverem fazendo os fractais, vocês vão ter que se autoavaliar, porque fractais não tem teste. Então você pensa, eu fiz um fractal do 5, então eu fiz 20%, eu fiz um do 7, eu fiz metade, eu fiz 50%, eu fiz quase todos, eu fiz 90%. Então você mesmo vai dizer o quanto que você fez baseado no quantas atividades você entregou, entendeu? Só que, como é que você vai entregar isso? Quando você estiver lá fazendo o seu código, terminei o código, por exemplo, do emboá. Aí você vai copiar main.go para emboá.txt. Porque se vocês copiarem para emboá.go, ele vai olhar para isso daqui, entender que é um projeto e vai ter no mesmo projeto 2 funções que tem main. E ele vai dizer, ops, eu não sei por onde começar, porque tem 2 funções aqui, 2 arquivos com a função main. Então, para não dar conflito, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar ela aqui se eu tentasse rodar isso daqui agora, ele ia dizer, ops, eu tenho 2 vezes a função main, eu não sei o que fazer. Então você copia para emboá.txt o teu código e a figurinha que você gerou,
Não sei qual é o nome que você vai gerar lá, mas você pode copiar para emboar.png. Então, para cada um dos fractais que você desenhar, você vai ter um código .txt e um PNG com o nome dele. Entendeu? E aí, se você para os 7 emboás, você fez os 7 emboás, as 7 figuras, você vai ter emboar.txt, emboar.png, gelo.txt, gelo.png, sei lá, árvore.txt e árvore.png, que aí eles não vão dar conflito, você vai ter só um código main e aí eles vão funcionar direitinho. Então eu vou deixar uma semana só para vocês fazerem os desenhos. Estatisticamente falando, só 20% gostam da atividade, os outros odeiam, que é muito bonito ver fazendo, mas fazer é horrível. Qualquer coisinha que você faz de errado, ou cai no loop infinito. Então, sugestão, começa com instâncias pequenas, bota o teu ponto de parada pequeno, faz aquela jogadinha de ficar imprimindo, né, gerando print e dando um scan dentro da função para você acompanhar para onde tua recursão está indo e tentem se divertir, né? Alguns vão conseguir, outros vão odiar, mas é a vida. Oi. Só uma dúvida. Diz. A gente faz os dois, faz tanto o emboar.txt e o emboar.png. Porque um é o código que você gerou e o outro é a imagem que você fez. Mas no lugar desse emboar.go faz na main mesmo, né? Você faz aquilo. Você não já tem um main.go? Exatamente. Você faz na main.go e aí quando você terminar que fez o seu emboar, aí você copia tipo para deixar um backup. Para se eu quisesse, não vou fazer isso. Mesmo main.go para fazer no ciclo, por exemplo. Exatamente, aproveita o mesmo main, entendeu? Não precisa ficar criando várias. Aí você vai ter, por exemplo, só um arquivo main.go e um main.go. E aí quando você terminar a main do emboar, você copia ela. Beleza? Tudo bem? Então copia os arquivos e os desenhos e no final faz a autoavaliação. Então, bom trabalho. Eu acho a atividade muito divertida. Eu normalmente passo coisas que eu gostaria de fazer. Eu sei que não é o mesmo gosto de todo mundo, mas espero que vocês se divirtam fazendo, tá bom? Começa agora, aproveita uma horinha de aula, que é a pouco eu volto para fazer a chamada. Quando tiver lá umas... Oi. Sim. Ok. Então tem um limite de 1 hora só? Para fazer aqui, o resto você continua em casa. E na próxima aula? Na próxima aula a gente vai começar vetores. É possível utilizar ajuda? Hã? Ajuda? Pode.